que a crença é o alicerce. A crença é o ponto de partida. A crença, toda a nossa prática religiosa, rituais, prática, tudo isto é construída acima de uma crença. Toda a prática, ela só terá sentido se ela é baseada em uma crença, no alicerce. Veremos então hoje o portal maior, a porta de entrada do Islã, o portão. É a porta de entrada do Islã, é o ponto de partida. Algumas pessoas acham que esse é o ponto de chegada. Leem, e o ponto de chegada. Fiz isso, agora acabou, não preciso mais praticar. Não, é a partir dessa aula, dessa frase, que começamos a praticar o Islã. Se a pessoa compreender, praticar, aceitar, tudo estará correto e será aceito por Deus. Tudo será correto e, consequentemente, aceito por Deus. A pessoa só se torna muçulmana de verdade, só torna muçulmana se pegar essa chave, se passar por esse portão maior. Não é imitando os outros que se torna muçulmano. Imitando os outros se aprende como ser muçulmano. Mas de dentro para fora se torna muçulmano é através do assunto que nós vamos falar agora. A salvação está na crença e aplicação desta frase. Quem pronunciar, declarar, testemunhar sinceramente, conhecendo o seu significado, com convicção e intenção de se tornar muçulmano de então, esta pessoa se torna. Agora, se a pessoa fala essa frase sem saber o que significa, sem intenção de se tornar muçulmana, ela vira muçulmana? Pode repetir 38 vezes La ilaha illallah. Pode repetir quantas vezes quiser. Se você não sabe o significado, nem está preocupado. Não é seu caso, estou dando um exemplo. Se nem está preocupada em conhecer, nem se compromete com essa frase, nem só fala da boca para fora, só para as pessoas disserem, olha, é muçulmano? Aos olhos das pessoas parece ser muçulmano, e aos olhos de Deus. Esse testemunho de fé, a shahadatan, o testemunho de fé, ele é uma declaração pública de um compromisso assumido entre a pessoa e Deus. Repito, para você anotar. A declaração de fé, ou testemunho, a shahadatan, a shahada, é uma declaração pública de um compromisso pessoal entre a pessoa, entre o indivíduo e Deus. Quando a pessoa faz a shahada, o testemunho de fé, não é uma senha que ela tem que falar para fazer parte de um grupo. Ela não está fazendo com um pacto, um compromisso, não está assinando um papel, um documento entre ela e a mesquita, entre ela e o sheik, entre ela e o marido, entre ela e a esposa, entre ela e os amigos. Não! Isso é entre ela e Deus. Entre ela e Deus. O testemunho de fé é a declaração do reconhecimento, da aceitação, do comprometimento pessoal da pessoa. Reconhe quando fala ashhadu, eu testemunho. Ashhadu, eu testemunho. La ilaha illallah, que não há divindade a não ser Allah. Eu estou declarando o meu compromisso com o significado e o conteúdo, e o que representa, e o que implica, e o que circula esta frase. Eu estou dizendo, Allah é meu Senhor. Eu não tenho outro Senhor a não ser a Ele.
Allah é o Senhor do Universo. Ele é o Criador. Ele é o sustentador. Ele é o soberano. Ele não tem parceiro, não tem sócios. Portanto, eu não adoro a não ser a Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Presto testemunho. Ou seja, declaro publicamente a minha fé, a minha crença e me comprometo entre eu e Deus a adorar somente a Allah. Esse é o significado do testemunho de fé. E testemunho que Muhammad, filho de Abdullah, enviado por Allah para todos os humanos, o qual foi revelado para ele o Corão, é um mensageiro de Allah. Não há Criador a não ser Allah. Portanto, não adoramos a não ser Allah. Não adoramos Deus a não ser da forma que Deus estipulou que fosse adorado. Não adoramos a Deus a não ser na forma que Deus quer. Não adoramos a Deus do nosso jeito, do seu jeito, como fala o decreto público, como fala ideologias, filosofias, culturas. Não. Só adoramos a Allah da forma que Deus estipulou através do ensinamento dos seus profetas e mensageiros. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz seja sobre ele, quando você fala isso, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah, você está proclamando, declarando que Muhammad é o último dos mensageiros. Allah escolheu ele para ser guia para as pessoas. Allah escolheu ele para revelar o Corão. Allah sabe quem escolhe e onde escolhe. Allah sabe o que está descendo do livro a ele. Não há profeta e mensageiro depois de Muhammad. Muhammad é o último dos mensageiros. Todos os profetas e mensageiros vieram com a mesma mensagem. Não adorem a não ser Allah. Quando eu falo Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, quando eu falo essa frase, eu estou dizendo: não adoro a não ser Allah. Não adoro Allah a não ser da forma que ele ensinou, a não ser da forma que ele revelou. Muhammad é o último dos enviados de Allah. Esta frase, a Shahadatan, o testemunho de fé, ela é composta então de uma declaração. Ela é uma declaração pública de negação e afirmação. É uma declaração pública de negação e afirmação. Primeiro, eu nego, eu rejeito. Eu nego e rejeito que há Criador em vez de Allah. Nego e rejeito que há Senhor em vez de Allah. Nego e rejeito que há um sustentador, um Senhor do Universo além de Allah. Eu nego e rejeito qualquer tipo de adoração, culto, a não ser a Allah. A não ser a Allah. Se Allah é o único, Deus é o único, digno e merecedor que deve ser adorado. Allah não só deve ser adorado da forma como Ele quer, como Ele ordenou, revelou nas Escrituras a forma de ser adorado. Quando presto testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah, estou dizendo: ó Allah, não te adoro a não ser da forma que o Senhor do Universo escolheu para os seus humanos através do envio dos seus mensageiros. Quem fala essa frase com fé, convicção, preenchendo seus requisitos, é muçulmano. E se morrer assim, entrará no paraíso. Porque Allah prometeu isto. A pessoa então deve honrar, praticar, validar o significado do testemunho de fé na prática. Não é da boca para fora. Ai, Sheikh, quero fazer a shahada. Me dá um papel, um documento que eu fiz a shahada. Eu fiz a shahada, eu sou muçulmano, I love Islam. Isso aí qualquer um faz. A shahadatain, testemunho de fé, essa frase foi dita com convicção,
a pessoa deve honrar o significado dela, validar diariamente o testemunho de fé, ser reconhecido por Allah, vem antes de procurar ser reconhecido pelas pessoas. Muitas pessoas não mantêm o foco, conhecem o Islã, não é muitas, algumas pessoas, corrigindo, algumas pessoas, conhecem o Islã, lê o livro, vai na aula, procure compreender, mas o seu foco está nos outros, não é Allah. Se preocupa em ser reconhecido pelos outros mais do que reconhecido por Allah. Se preocupa em agradar os outros mais do que agradar Allah. Se preocupa em não desagradar os outros mais do que desagradar Allah. Perde o foco, invalida o significado e o sentido de La ilaha illallah. A pessoa só se torna muçulmana através dessa frase e só deixa de ser muçulmana se invalidar e quebrar o sentido dessa frase. Essa frase só traz efeito se a pessoa preencher certos requisitos. Aquilo que os sábios estudiosos chamam de as condições de La ilaha illallah. As condições de La ilaha illallah, que são 7. Anote, 7. A primeira, na aula que vem. Na aula que vem, você vai conhecer as 7 condições de La ilaha illallah. Por enquanto, por hoje é só. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.